Puder aumentar um pouquinho o microfone? Minha voz é baixa, isso, agora ficou perfeito. Não vai ficar igual a do Júnior Trovão, mas está próximo, né? Maravilha. Meus irmãos, vamos à leitura. Carta de Paulo aos Gálatas, capítulo de número 3, versículo de número 23. Você que achou, diga amém. Amém. Porém, antes que viesse a fé, éramos mantidos sob a lei, encerrados para a fé que havia de se revelar posteriormente. De modo que a lei foi o nosso tutor para trazer-nos a Cristo, a fim de que pudéssemos ser justificados pela fé. Mas depois de que veio a fé, já não dependemos de um pedagogo, porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Todos vós que fostes batizados em Cristo, vos revestistes de Cristo. Já não há judeu, nem grego, não há também escravo, nem livre, nem homem, nem mulher, pois todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, então sois a semente de Abraão, herdeiros segundo a promessa. Podem se assentar, por favor? Glória a Deus, aleluia. Quero aqui agradecer a Deus por essa oportunidade de estar nessa casa mais uma vez, motivo de muita alegria, voltar a esta casa de oração. Agradecer também ao Bruno pelo convite, Deus abençoe, toda a liderança também, os obreiros, pastor Jaderson, mais uma vez pela confiança. Agradecer aos amigos também, que aí estão, Iago, Gabriel, todo mundo. Não vou citar o nome de todo mundo, senão vou falhar, né? Eu vi que tem até família aqui presente hoje, né? O Aloysio, meu tio lá, junto com a Maria, Lorena, o Léo lá também. Estamos em família hoje. Estamos em família. Além da minha esposa também, que se faz presente hoje junto comigo, sempre ao meu lado. Sempre um prazer tê-la comigo. Eu prometo ser objetivo em minhas palavras. Falou até meia-noite, hoje é domingo, então amanhã chegaremos atrasados no serviço. Vamos lá. Irmãos, nós temos aqui um texto muito conhecido e eu quero trazer alguns pontos em cima do que Paulo nos escreve aqui, e eu peço a sua atenção durante esses minutos que nós temos, para que nós possamos compreender o que Paulo nos ensina através destes versículos. Mas quando nós falamos de vida e vida em Cristo, nós entramos aqui até mesmo a uma lembrança em que o velho homem e o novo homem coexistem dentro de nós. Os irmãos que se batizaram hoje, por exemplo, morreram e nasceram de novo, mas ao mesmo tempo o velho homem sempre coexistirá dentro de nós, e de alguma forma ou outra a nossa vida ela acaba sendo dificultada por conta da nossa natureza pecaminosa. Quando Paulo traz os ensinamentos à igreja da Galácia, Paulo está ensinando a estes irmãos vários pontos importantes, mas dentre as lições descritas na carta aos Gálatas, a principal era o contraste em que eles estavam vivendo, porque depois que nós aceitamos a Cristo, a nossa antiga vida deveria ficar para trás, as nossas antigas práticas deveriam ficar para trás, os nossos antigos pensamentos, antigos desejos deveriam ficar para trás. Não que nós nos tornemos perfeitos, mas o fato de estar seguindo a Cristo, uma nova mente, um novo espírito, um novo entendimento, nos faz entender que a vida em Cristo, ela deve ser mais prazerosa do que o pecado e do que a nossa antiga vida. Só que quando Paulo está escrevendo, existem alguns problemas na igreja da Galácia. Os Gálatas estão vivendo em dois caminhos. Eles creem em Cristo, eles creem em Jesus, mas ao mesmo tempo eles querem viver debaixo da lei, debaixo do jugo da lei,
da escravidão da lei, do pensamento da lei, enquanto a vida deles deveria estar apenas focada em Cristo. Após o seu novo nascimento, após a sua nova mudança de mentalidade. Até porque Paulo fala disso na carta aos Romanos, uma mudança de mentalidade, uma renovação de mente, de pensamento. Só que quando ele escreve isso, ele começa a dizer a partir do versículo de número 23: porém, antes que viesse a fé, éramos mantidos sob a lei, encerrados para a fé que havia de se revelar posteriormente, de modo que a lei ela foi um tutor, ela foi alguém que nos guiou, nos ensinou até um certo momento. Mas quando ele encontra a Cristo, passa a ser agora justificado pela fé. O que Paulo está mostrando aos crentes da Galácia é que a lei foi apenas um período de tempo em que aqueles homens, aquelas mulheres que estavam servindo a Deus, pudessem chegar e conhecer Cristo. E quando conhecessem Cristo, já não era mais necessária a lei, porque agora eles viveriam justificados pela fé em Cristo Jesus. Se hoje eu e você tentássemos viver sob a lei, é impossível. Todos os homens antes de Cristo tentaram viver sob a lei, não conseguiram. Ninguém conseguiu. Abraão não conseguiu, Davi não conseguiu, nenhum dos homens de Deus conseguiram. A única pessoa capaz de ter vivido corretamente foi Jesus. Ele cumpre a lei, e por isso ele nos traz uma leveza, porque hoje, nós crendo em Cristo, e sendo a nossa mente renovada nesse entendimento de que somente nele é quem temos salvação, as coisas são diferentes, porque nós somos justificados pela fé. Não são as metodologias, não são práticas, não são mais rituais, não são mais coisas místicas, é apenas Cristo. É apenas Cristo. Há muitos em nosso meio que dizem que Cristo não é o suficiente, que nós precisamos de coisas a mais para continuar caminhando e vivendo. Só que quando nós lemos o que Paulo está nos escrevendo, ele deixa bem claro: olha, não é necessário mais os métodos, não é necessário mais coisas místicas, porque o pensamento daqueles irmãos da Galácia era: olha, nós aceitamos a Jesus, mas nós queremos continuar sendo circuncidados. Nós aceitamos a Jesus, mas nós queremos continuar fazendo os rituais. Nós aceitamos a Jesus, mas queremos continuar vivendo sob a lei. E Paulo traz uma certa mensagem para que eles pudessem entender. Porque Cristo havia os libertado da lei justamente para que eles pudessem estar agora sendo salvos pela fé em Jesus. E quando você é liberto de algo, você não quer voltar para lá. Pelo menos é o normal. Se você é liberto de algo, você não vai querer voltar para aquela antiga prática. Se você é livre de alguma coisa, você não quer voltar à antiga prática. Talvez em nosso meio aqui existem pessoas que um dia foram do crime, que um dia foram alcoólatras, que um dia foram drogadas, que um dia estavam na prostituição. E eu tenho certeza que se eu te perguntar hoje se você quer voltar para a sua antiga vida, o desejo do seu coração é não voltar. Embora em alguns momentos, com as dificuldades que nós crentes passamos, Satanás sussurra em nosso ouvido dizendo que é melhor voltar, dizendo que é melhor retornar à antiga vida. E a voz de Satanás ela é tão leve ao mesmo tempo que ela entra nos nossos ouvidos, que ela fala como se nós voltássemos para a antiga vida, para as antigas práticas, para os antigos costumes, as coisas vão melhorar, que as coisas vão se alinhar. Só que ao mesmo tempo existe uma outra voz que vem de encontro ao nosso ouvido, e essa voz ela não vem só no ouvido, mas ela passa pelo nosso espírito em comunicação. E essa voz é a voz do Espírito Santo, e a voz do Espírito Santo nos alerta,
E ela nos diz que não precisa voltar à antiga vida e às antigas práticas, porque o que nós temos à frente é muito mais prazeroso. O próprio Paulo vai dizer que nós devemos prosseguir para o alvo. E qual é o alvo? É Cristo Jesus. O próprio Paulo diz que nossa esperança está em Cristo. A antiga vida ficou para trás, a antiga prática ficou para trás, e agora nós somos justificados pela fé em Cristo Jesus. E Paulo sempre é muito direto: Cristo basta, não precisa de mais nada. Cristo é suficiente, não precisa de mais nada. Quem foi transformado não precisa voltar ao passado, e não deve voltar ao passado. Eu estava meditando em alguns textos, tentando pensar em algo para ministrar nessa noite. E das últimas vezes em que eu estive aqui, nós tivemos a bênção em que Deus nos deu de trazer mensagens muito avivalistas, né? E foi uma bênção as últimas 2 vezes que eu estive aqui. Mas hoje o Espírito trabalhou em meu coração este texto, porque alguém precisa ouvir isso. Talvez Satanás tenha sussurrado no seu ouvido que voltar para a antiga vida e a antiga prática vai ser bom. E talvez eu saia lá do outro lado de Campinas para vir até aqui apenas para dizer para uma pessoa, 2, não sei, que o Espírito Santo vai te mostrar essa noite que estar na presença dele é mais prazeroso do que estar na antiga vida e na antiga prática. E eu quero te dizer uma coisa: tudo que Satanás nos oferece, ele brilha aos nossos olhos no primeiro momento, mas com o passar do tempo, aquilo tem um preço. Agora a presença de Jesus, ela é totalmente diferente. A presença de Jesus, ela invade o seu coração onde quer que você esteja. Ela não te alegra somente no dia de culto de domingo, que a maioria está presente, mas ela te alegra na segunda-feira lavando a louça. A presença de Jesus também te alegra na terça-feira no culto de ensino, na quarta no ensaio, na quinta no culto de libertação. A presença de Jesus, ela é muito mais prazerosa do que os métodos, porque esse texto ele nos ensina muito sobre deixar a antiga prática, deixar as metodologias, os rituais, as coisas antigas para viver coisas novas. E quando nós olhamos para isso, nós começamos a ver a realidade das grandes igrejas atualmente. É muita gente colocando metodologia, colocando rituais, colocando até mesmo aqueles lenços por cima como se nós fôssemos judeus. Deus me livre disso, Jesus já nos libertou. Para que nós vamos voltar para algo do passado se hoje nós temos liberdade em Cristo? Para que eu vou cultuar algo do passado se Jesus já está comigo? Glória a Deus. Existem metodologias para alguns para ser salvo, mas não existe em nós. É apenas crer em Jesus e será salvo. É apenas crer em Jesus e será salvo. Glória a Deus, aleluia. Deus maravilhoso. Na sequência do texto, no versículo de número 24, ele vai dizer que a lei foi um tutor, alguém que nos caminhou e nos guiou até Jesus. No versículo 25 ele vai dizer: mas depois que veio a fé, já não dependemos mais de um pedagogo, nós não dependemos mais de alguém para nos levar até Cristo, exceto o Espírito Santo, que nos convence de Cristo e dos nossos pecados. Mas o que me entristece é ver muitos rituais. Esses dias eu estava rolando o meu Instagram, dando uma olhada em algumas coisas. De repente eu vi, tem algumas páginas que parece que posta para provocar, né, as igrejas, para provocar os crentes. Está escrito lá, algumas até com nome assembleanos de valor e tantos nomes. Você olha e fala: isso aqui vai ser bom, vai ser prazeroso, mas parece que queima a nossa própria imagem, né? E quando você entra lá, você vê alguns vídeos de coisas que acontecem no meio da igreja, e é pessoas ensinando coisas tão estranhas. Eu estava vendo um vídeo de um pseudo pastor ministrando em cima de um púlpito e dizendo: olha, se vocês virem para essa campanha todos os dias, os 7 dias da campanha, no final dela, Deus te trará a bênção que você precisa. Mas se você faltar um dia, esquece, não vai acontecer.
E não importa se você ficar doente, se você aconteceu alguma desgraça com você no meio do seu dia, não importa. Se você faltar um dia da campanha, não vai acontecer. E eu fiquei olhando assim e pensando, meu Deus, se é necessário ainda métodos e rituais para que as coisas aconteçam, o que é que aconteceu com o nome de Jesus? Porque quando eu leio a Bíblia, eu me lembro que Jesus às vezes nem precisava ir até algum lugar para as coisas acontecerem. Jesus liberava uma palavra para uma mulher, para um homem, e falava, vai para tua casa, quando você chegar lá, o que você necessita já terá acontecido. E através disso eu quero liberar uma palavra. Levante a sua mão para cima, por favor, por gentileza. Todas as suas necessidades não estão em rituais e nem em metodologias. Todas as suas necessidades serão supridas em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Todas as suas necessidades não serão supridas através de metodologias. Eu vou repetir isso várias vezes aqui. Mas tudo será cumprido através do nome, que é sobre todo nome. E o próprio Paulo também vai dizer na carta aos Filipenses, no capítulo de número 2, que Deus deu um nome que está acima de todo nome, que é o nome de Jesus, o nome de Jesus. E esse nome é poderoso para fazer todas as coisas. Aleluia! Glória a Deus! Glórias a Deus, aleluia! Crer em Jesus é suficiente. Ele é suficiente. Ele vai dizer no versículo de número 26: porque todos sois filhos de Deus, pela fé em Cristo. Todos vós que fostes batizados em Cristo, vos revestistes de Cristo. Já não há judeu, nem grego, não há também escravo, nem livre, nem homem, nem mulher, pois todos vós sois um em Cristo Jesus. Aleluia. Isso aqui quebra qualquer tipo de pensamento. Porque na igreja é o único lugar que você vai ver um rico cultuando junto com o pobre. A igreja é o único lugar que você vai ver um branco sem qualquer tipo de pensamento negativo ao lado de um negro. A igreja é o único lugar que você vai ver alguém que possui algum tipo de deficiência ao lado de outro e ambos glorificando ao mesmo Deus. Já não há judeu, já não há grego, já não há homem nem mulher, já não há escravo nem livre, mas todos sois um em Cristo Jesus. Nós somos o corpo e Cristo é o cabeça. Nós somos a igreja de Cristo Jesus. E o que o texto está dizendo é que nós somos a semente de Abraão, herdeiros segundo a promessa. E que promessa é essa? É a promessa de eternidade, de eternidade, de eternidade. Deixe as práticas antigas para trás, porque o que Cristo tem para você é eternidade, é vida eterna e vida com abundância. Aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Nós vemos o texto, os cristãos de Galácia estavam sendo totalmente seduzidos a viver nas duas práticas. Não, eu sirvo a Cristo, mas eu também quero ter as minhas metodologias, os meus rituais. Eu quero fazer a minha vida dessa forma, mas o importante é que domingo pela manhã eu vou postar uma foto lendo Café com Deus Pai, e se eu postar, já está tudo certo. Eu quero viver o meu relacionamento em pecado, para que eu possa ao mesmo tempo chegar no culto de domingo à noite, levantar a minha mão e dizer que eu estou servindo a Cristo. Eu quero servir a Deus da melhor maneira possível no domingo, mas durante a semana eu nem pareço ser um crente. O que nós estamos fazendo é criar metodologias, entendendo que um momento de um dia na semana vai mudar toda a nossa história em Cristo, quando na verdade a nossa vivência ao lado de Jesus Cristo de Nazaré, ela é demonstrada quando o Espírito age em nós e transforma isso através das nossas atitudes no dia a dia. Será que você entende que quando Cristo está dizendo sobre deixar a antiga prática, é esquecer do que se foi e pensar naquilo que é novo? É por isso que a nossa esperança, a nossa vida, ela está sempre pautada na palavra de Deus. Porque quando ela não estiver mais pautada nesta palavra, como alguns querem atualizá-la, mudá-la, transformá-la, aí nós já nos perdemos totalmente. Aí nós já deixamos de ser quem nós deveríamos ser. E de verdade, quando nossa vida não estiver pautada mais nisso, é melhor sair, é melhor ir embora, do que envergonhar o nome de Cristo.
é melhor deixar essa porta e sair fora. Pedro, como assim? É melhor. Já que Cristo não é suficiente para você e os métodos são mais valorosos do que Ele, vai embora. Deixa. Vai embora. Agora, quando você entende que mesmo você sendo falho, pecador, fraco, às vezes se sentindo totalmente um ser desprezível, o Espírito Santo está olhando para você como alguém capaz de ser usado como instrumento por Ele. Porque são justamente os pequenos, igual o Bruno disse aqui, aqueles que não querem se sentir maior do que os outros é que serão usados por Deus. Agora, quem tem um sentimento de prepotência, eu consigo com a minha própria força, eu consigo com a minha própria mão, eu consigo com os meus rituais, com os meus métodos, esse já está cancelado. Mas o que Jesus está dizendo para você hoje, foque no alvo que é Cristo Jesus. Foque no alvo que é Cristo Jesus. Foque no alvo que é Cristo Jesus. Glória a Jesus, glória. Eu caminho para encerrar aqui com vocês, mas eu quero trazer aqui mais alguns pontos rapidinho, para que nós possamos concluir o nosso raciocínio. Todas as vezes que Paulo mostra que Cristo é suficiente, que Cristo basta, que Cristo é o Deus da nossa vida, Ele nos mostra que a cruz é completa. A cruz é completa. E a ressurreição de Jesus também mostra como ela foi completa. Porque se Cristo morre e não ressuscita, nós não teríamos a oportunidade de estar aqui hoje. Mas como Cristo venceu a morte, como Cristo venceu a morte, ressuscitou e hoje está à destra de Deus Pai, Ele está nos ensinando que nossa vida deve estar pautada apenas e exclusivamente nele. Porque ainda que morramos hoje, ainda que nós amanhã sejamos notícia de que não acordamos, de que não suportamos alguma coisa, se nós dormirmos em Cristo, nós passamos dessa para melhor. Agora, se nós morremos sem Cristo, quando Cristo não é suficiente para nós, não é só um sentimento de tristeza da família ao saber que nós não estamos mais aqui, mas é uma tristeza nos céus também, por saber que nós não estaremos indo para lá. E a última frase, do versículo de número 29, para mim encerrar aqui, vai dizer: se sois de Cristo, então sois a semente de Abraão, herdeiros segundo a promessa. Herdeiros segundo a promessa. Se algum de nós estivéssemos aqui, ou se nós temos algum parente rico e nós fôssemos nos tornar herdeiro dele, fala para mim, você ia querer o dinheiro ou não? Não tem nem como. Pensou? 25 milhões guardados na conta, faleceu, deixou lá o nome, ó, Pedro, Iago, Gabriel, esses vão receber parte do valor. Você acha que eu não vou querer? Você acha que eu não vou querer parte desse valor? Você acha que ser herdeiro não é bom? Receber algo que você nem mereceu, nem foi pelo seu mérito. Quem trabalhou foi a pessoa que morreu, quem viveu, construiu tudo aquilo foi a pessoa que morreu. O que Cristo fez por nós foi a mesma coisa. Nós não fizemos e nem merecemos nada. Foi Ele quem foi para cá, se esvaziou de si mesmo, andou no meio de pecadores, se sujeitou a uma humilhação na morte e morte de cruz. Foi Ele quem sofreu tudo aquilo. Foi Ele quem ressuscitou. Foi Ele quem recebeu o nome que está acima de todo nome. Mas o texto está nos dizendo que nós nos tornamos herdeiros da promessa e co-herdeiros com Cristo. Eu acabei de usar um exemplo, esse nós não recusaríamos o dinheiro. E tudo que o texto está dizendo é que pessoas estavam recusando ser herdeiro de Cristo por causa de algo do passado.
recusando algo novo por causa de prática do passado. Talvez Satanás tenha sussurrado em seus ouvidos que viver na prática do passado é melhor, que voltar à sua antiga vida é melhor, que estar vivendo da forma que você vivia é melhor, ou até mesmo da forma que você tem vivido atualmente. E eu entendo completamente, principalmente quando nós falamos de jovens, porque a fase mais difícil é a fase da juventude, e todos que já passaram por ela sabem disso. É a fase que mais tem proposta, a fase que mais aparece coisas para a gente fazer, convites, oportunidades, a fase mais difícil. Mas o que Cristo está te perguntando hoje é: você prefere ser herdeiro da minha promessa, herdeiro de tudo aquilo que o meu filho construiu por você e para você, ou você prefere voltar à sua antiga vida, antiga prática? Você prefere viver as minhas promessas, ou você prefere estar vivendo aquilo que Satanás te oferece como migalha? Existem dois caminhos, e por um tempo a migalha até pode te sustentar. Quando aquela mulher chega a Jesus, Jesus vai dizer algo pesado para ela. Jesus vai dizer: olha, não tem como eu pegar os pães que são dos meus filhos e entregar aos cachorrinhos. Mas ela disse com tanta fé: Senhor, mas até os cães comem das migalhas, até os cães sobrevivem das migalhas deixadas pelas crianças debaixo da mesa. E por ter tanta fé, Jesus olha para ela, e aquele texto nos traz uma lição, porque o fato de ter feito com que ela chegasse até Jesus foram as migalhas que ela foi encontrando, foram as migalhas que ela foi encontrando no meio do caminho. Se nós pegarmos um pedaço de carne aqui e ir colocando em cada pedaço da rua, até aqui dentro, vai vir diversos animais aqui dentro. As migalhas são suficientes até que você chegue em um ponto em que aquilo não vai mais matar a sua fome. Tem como viver de migalha de pão? Não. Você vai comer, mas vai ficar com fome. Vai comer, mas vai ficar com fome. Vai comer, mas vai ficar com fome. O que Jesus estava mostrando para ela, após ela viver o milagre completo ali, é que o verdadeiro pão, o pão da vida, o pão que sacia a nossa fome, o pão que habita em nós, quando ele tem contato conosco, nós ficamos saciados. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. E se você se sacia nesse pão, por que a antiga prática te chama atenção ainda? Por que a antiga vida ainda te chama atenção? O pão não é suficiente? A água viva não é suficiente? Jesus é tão bondoso que disse que ainda faria de você uma corrente de água viva, para que você também transfira dessa água a outras pessoas, libere dessa água a outras pessoas. Aleluia. Será que isso não é suficiente para nós? Glória a Deus. Será que isso não é suficiente? E eu quero encerrar dizendo isso. Se coloquem de pé para parecer que vai acabar. Aprendi essa com o meu pastor Marinho. Glória a Jesus. Maravilha. Com a permissão do pastor, eu quero chamar o grupo de louvor aqui de novo. Aleluia. Cantem o mesmo louvor, por favor. E eu quero fazer uma oração aqui agora. Maravilha, Jesus. Aleluia. E essa oração é para que Deus feche os nossos ouvidos para a voz de Satanás, mas sensibilize os nossos ouvidos para a voz do Espírito.
E eu quero aqui nesse momento fazer uma pergunta. Se há alguém aqui nesse meio que quer aceitar a este Cristo, alguém que cansou de viver das antigas práticas, mas quer hoje se render ao Cristo verdadeiro. Se há alguém aqui em nosso meio que se cansou de coexistir em duas naturezas, mas que tem o desejo de se firmar na presença dele, venha até aqui à frente, por favor, que eu quero orar por você. Eu não conheço todas as pessoas, então eu faço este apelo neste momento. Jesus quer transformar a sua vida. Jesus quer te libertar de muitas coisas, das amarras de Satanás, da prisão que te trava, que te impede de viver algo novo. Eu vou te aguardar aqui durante o momento do louvor. Jesus, quero declarar teu nome. Ora a Deus. Sobre toda mente e coração. Existe paz em tua presença. Clamo Jesus. Jesus, quero declarar teu nome, quebrando os vícios dessa geração. Declaro esperança e liberdade. Glória a Deus. Clamo Jesus. Clame o nome de Jesus essa noite. Teu